Aleluia. Aleluia. Imagine você que eu tenha jogado na Mega Sena, mas imagine só, isso é só para um sentido de ilustração. Então eu fui lá, anotei os 6 números, paguei lá a aposta, não estou dizendo que fiz, estou dando um exemplo, e joguei. No dia do sorteio descobri que as minhas dezenas foram as sorteadas sozinho. E ao invés de ir lá retirar o prêmio, imagine você nessa ilustração que eu fui até a tua casa, te dei o bilhete premiado e te disse: esse aqui é o bilhete vencedor da Mega Sena desse domingo, não sei quanto sorteio, para você ver como eu jogo desse último sorteio, é teu. O que você sentiria? Eu vou melhorar, porque esse primeiro exemplo tratou de jogo, eu sei o quanto isso não é bem visto no nosso meio. Nós não devemos jogar, a nossa vida é feita não pela sorte, mas pela presença do Senhor. Mas imagine então, mudando um pouco de exemplo, que eu descobri que eu tinha um parente distante, e esse parente, por algum motivo, talvez estivesse assistindo as nossas lives, soubesse que eu sou pastor. Esse parente desenvolveu um amor por mim, e vindo a falecer, eu descobri que no testamento dele eu era o único beneficiado. Não somente isso, descobri que ele era riquíssimo. Mas então eu transfiro, imagine você que eu transfira os bens para mim, beneficiado, e depois faça uma doação para você de tudo aquilo que eu recebi. O que você sentiria? Vou fazer mais um exemplo, mudando um pouco agora. Imagine num mundo paralelo, eu sou um grande cientista. E sendo um grande cientista, as minhas pesquisas me levaram a descobrir um remédio eficaz contra o coronavírus. Mas nesse mundo paralelo eu decidi abrir mão de todos os royalties desse medicamento, dessa descoberta, o que barateia o custo de produção e distribuição da vacina, tornando o acesso muito mais rápido e universal. O que você diria? O que pensaria dessa ação imaginária? Talvez você esteja pensando, ou tenha pensado com todos esses exemplos, que as minhas ações tenham sido boas ações. Abrir mão de riqueza própria para que alguma outra pessoa ou a sociedade pudesse desfrutar dessa riqueza. Mas quando você pensa nisso, quando você faz esse juízo, qual foi o teu parâmetro? Que parâmetro você usou para chegar à conclusão de que essas ações teriam sido boas ações? Por exemplo, quando eu digo que alguma coisa é quente, temperatura. Quando eu digo que alguma coisa está muito quente, eu estou comparando a temperatura daquele objeto com alguma outra temperatura padrão que eu tenha. Ser humano que somos, nossa temperatura gira em torno de 36,5 graus Celsius. Então, tudo aquilo que for muito acima disso vai ser quente, e tudo aquilo que for muito abaixo disso vai ser quente. Esse é o nosso padrão de temperatura. Mas se fosse uma tartaruga de couro, por exemplo, cuja temperatura corporal gira em torno de 17 graus Celsius, esse padrão muda. Para mim, 20 graus não é quente, mas talvez para ela já seja mais quente. Para mim, 16 graus já é frio. Um pouco frio, para ela também não seria tão frio. Então, quando eu e você pensamos em uma ação realizada, e nesses exemplos hipotéticos, nessas ações, e fazemos o juízo de valor de que ela foi boa, qual foi o nosso parâmetro de comparação? Qual é, o que é ou quem é bom para que eu e você pudéssemos afirmar que doar dinheiro é algo bom? Qual é o padrão de bondade que usamos quando nós dizemos que alguma coisa é boa ou ruim? Quando nós estamos vivendo, pensamos nos dias que estamos vivendo hoje, tudo aquilo que tem acontecido, qual é o padrão que nós usamos para dizer se o que tem acontecido é bom ou ruim? Pense um pouco nessas perguntas. Enquanto você pensa, eu quero lembrar de um acontecimento de muitos anos atrás. Um dia Jesus estava caminhando por suas andanças, as andanças do seu ministério. Muito provavelmente
ali no território da Judéia, quando um homem se aproximou dele. A gente não sabe o nome desse homem, nenhum dos evangelhos registra esse nome, mas a gente sabe que ele era um homem muito rico. Então, esse homem um dia se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta que aqui está relatado no capítulo 10 de Marcos, a partir do verso 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, Deus. Ninguém é bom a não ser um, Deus. E há todo um debate sobre esse texto, alguns dizendo que Jesus estava fazendo ali uma diferenciação entre ele e Deus, porque ele dizia que só Deus era bom, mas eu acho que a leitura é muito fácil, pelo menos para mim é muito fácil. Jesus está falando para alguém que se aproxima dele não com um reconhecimento de que ele é filho de Deus, mas o chamando de mestre. E nesse contexto de ter sido chamado de mestre, como um homem, outro poderia ser mestre, é que Jesus dá essa resposta, dizendo que somente Deus é bom. Mas dito isso, apenas a título de explicação desse texto, eu me volto à nossa conversa inicial e aos exemplos que eu te dei, e no qual nós pensamos. Alguém se aproxima de Jesus para perguntar, para dizer, bom mestre, e Jesus então responde, por que você me chama de bom? Jesus está ali dizendo para aquele homem, qual foi a tua referência para você dizer que eu sou bom? E voltando aos nossos exemplos, eu queria te perguntar por que seria uma boa ação dar dinheiro a alguém? Por que nós fazemos o juízo de valor de que alguém que dá dinheiro para alguém, nesse caso dos exemplos, é todo o dinheiro, é algo bom? A gente tem noção do que isso geraria a longo prazo? Por exemplo, o que será que aconteceria com alguém que recebesse uma quantia elevada, uma fortuna de uma hora para outra? Será que essa pessoa poderia se tornar um déspota? A esposa da sua vida, a mulher de sua mocidade, será que ele continuaria se interessando por ela ou o dinheiro ia mudar o seu coração? Na verdade, o dinheiro revelaria o seu coração e esse homem rapidamente procuraria outras mulheres. Será que os filhos continuariam a ser sua prioridade ou por causa do dinheiro esse homem só se aproximaria dos filhos para dar coisas e dinheiro deixando de dar a si mesmo, julgando que o mais importante seria desfrutar do seu dinheiro? Os amigos de antes, aqueles vizinhos, os amigos da simplicidade de sua vida, será que continuariam sendo os seus amigos depois de uma grande quantia recebida? Pode ser, por outro lado, que esse homem tenha se tornado, seja alguém bom realmente, e use esse dinheiro, por exemplo, para fundar hospitais, para acesso aos menos favorecidos, quem sabe fundar escolas, boas escolas de qualidade também para que os menos favorecidos acessem essas escolas. Talvez financie pesquisas, por exemplo, buscando a cura do câncer ou da AIDS, construa habitações também para os menos favorecidos. Todos estes são atos bons, e sim, são atos bons, mas acompanha comigo. Todos esses homens e mulheres que foram alvos de atos como esse, em um exemplo hipotético, todos eles chegariam àquele dia do fim. E mesmo que tenham vivido melhor, e sim, eles viveriam melhor com essas ações desse homem, o que virá em seguida nas suas vidas? O que é realmente bom, meu irmão, minha irmã? Quando pensamos em uma vida de 80 anos, como é o nosso caso, digo em torno, porque alguns vivem mais, outros vivem menos, mas em torno de 80 anos, a nossa referência sobre bondade talvez seja uma coisa. Mas nós somos seres humanos e por mais que alguns de nós tentem esconder, há em nós um anseio por mais. E esse anseio por mais talvez nos leve a perguntas que vão para além dessa vida de 80 anos. Talvez o nosso conceito de bondade mude um pouco quando nós pensamos nesse anseio por mais, que no final é anseio por eternidade, para que o nosso juízo de valor, nosso juízo do que é bom, mude.
E Jesus dá uma resposta para esse homem muito clara. Jesus diz para esse homem, a partir do verso 18, respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Todos esses aspectos da bondade de Deus e de sua vontade. Então aquele homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Porque era dono de muitas propriedades. Jesus está mostrando para esse homem que as suas riquezas não tinham sentido quando a eternidade era o padrão ou a referência do que é ser bom e do que é viver bem. Ter muitos recursos, status, capacidade de mudar a vida, de direcionar a vida conforme a sua vontade, que é isso que dinheiro e status fazem, não tem o menor sentido quando a referência é além da vida. E essa resposta de Jesus que foi dada a esse homem é a mesma resposta para mim e para você essa noite. Somente em um lugar a bondade real pode existir. Na verdade, não em um lugar, mas somente em uma pessoa a bondade real pode existir. O Criador, Deus, nosso Pai. Bondade não é o juízo que faço ao comparar duas opções. Assim é o que nós fazemos, mas sempre há uma referência, sempre. Pode ser a referência de alguém que foi uma referência para você, sua mãe, seu pai, seu irmão mais velho, um amigo, uma pessoa da comunidade, mas essa pessoa da comunidade também teve como referência alguém. Sua mãe pode ter sido sua referência, mas para ela, a mãe dela foi a referência, a sua avó foi a referência. E essa cadeia de referências caminha até que chegue a um lugar. Quem é a fonte da bondade? Qual é a referência final daquilo que é bondade? No final de todas as referências, existe um ser que é a fonte de todas elas. Deus. Ou seja, bondade não é resultado de uma ação. Bondade é aquilo que o próprio Deus é. Por isso Jesus diz: somente um é bom, Deus. Sendo ainda mais prático, bondade é tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Ele diz que é bom. Ele é a fonte de toda bondade. Então, se eu e você queremos saber o que é bondade, nós devemos olhar para Deus. Onde Ele revelou sua bondade? E Deus revela sua bondade já no início da Bíblia, na criação. Gênesis 1, capítulo 32. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Paulo vai falar a Timóteo se lembrando disso, ali no capítulo 4 da primeira carta. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Tudo o que Deus criou é bom. Deus revela a sua bondade na criação. E por mais que essa criação sofra com a queda da humanidade, quando eu e você olhamos para ela, nós encontramos a bondade de Deus revelada. E eu me lembro então de uma história, não sei se você já ouviu, mas é uma ilustração, mas é uma história que conta sobre um pai que não queria que o filho tivesse conhecimento sobre Deus. Ele achava que Deus não existia, que era somente uma ideia que vinha sendo transmitida de geração a geração, e ele determinou que o seu filho não ouviria falar sobre Deus, não ouviria falar sobre o cristianismo ou qualquer outra religião, cresceria sem essa referência, e proibiu esse ensino ao seu filho.
E conta essa história que um dia seu filho, já um pouco crescido, passeava com seu pai e em certo momento pede ao pai licença, dizendo: pai, espera aqui que eu preciso ir até ali no final desse monte um pouquinho só, por favor, e vai. Esse pai, achando aquilo muito estranho, deixa o filho ir, mas logo após vai atrás dele para ver o que o filho ia fazer, que história era aquela. E quando ele chega então, ele se emociona porque impediu o filho desse conhecimento, mas vê o filho dizendo da seguinte forma: Sol, vai e diz ao teu Criador que eu o amo muito pela beleza daquilo que ele fez. Na história, um menino que foi a quem foi suprimido o conhecimento de Deus pela tradição oral, conhece Deus pela criação. E ainda sem poder nomear, não ora ao sol, mas ora dizendo: Sol, diz para quem te criou que eu o amo muito por tudo aquilo que ele fez e pela beleza daquilo que ele fez. Algo que o salmista deixou registrar de forma belíssima no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aleluia! Deus revela a sua bondade nos seus atos. E a criação é um ato de Deus, mas não somente a criação. Tudo o que Deus faz é bom. Veja o Salmo 119, verso 68. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os seus decretos. Tudo o que Deus faz é bom, porque Deus é a fonte da bondade. Bondade não é algo que Deus criou a partir de si mesmo, mas bondade é aquilo que Ele é. E todos os seus atos revelam essa qualidade do seu ser, a bondade. E eu queria muito que você prestasse atenção nisso que estou dizendo essa noite. Deus é bom e somente Ele é bom. Isso quer dizer que Ele é referência final do que é bondade. E sendo Ele bom, referência final, tudo o que Ele faz é bom. Presta atenção. Tudo o que Deus faz é bom. Tudo quer dizer tudo. Tudo quer dizer tudo. Veja mais uma vez aqui o salmista, no Salmo 145. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassível é o Senhor, tardio em ira-se e grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Tudo o que Deus faz é bom. E entender isso, meu irmão, minha irmã, entender isso ajuda a gente a entender aquilo que Paulo falou muitos anos depois do que o salmista, mas que declara algo que é caro ao nosso coração e precisa dirigir a nossa vida. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque Deus é bom e todas as coisas que Ele faz são boas, porque não poderiam ser diferente. Bondade é aquilo que Deus é. E entender isso de forma plena, profunda, é a chave de uma vida cristã saudável, poderosa e que nos capacita a enfrentar os dias em que eu e você vivemos, não somente agora, agudos, mas sempre. A vida humana é melhor vivida. Na verdade, a vida humana só é vivida de forma plena quando a gente entende isso. Deus é bom e tudo aquilo que Ele faz é bom. Eu e você crescemos numa sociedade que é má. Apesar da criação revelar a bondade de Deus, a palavra nos ensina, no mesmo capítulo 8 de Romanos, que ela geme, a criação geme aguardando a redenção da humanidade. O pecado nos afastou de Deus e nos fez uma humanidade má, tendente à maldade. E nós, que crescemos nesse mundo mau,
rapidamente nos tornamos temerosos e desconfiados. Porque o mundo é mau. E o mundo é aquilo que a gente vê. A ponto de alguns de nós desconfiarem, não desconfiarem por causa de Deus, mas por causa de si mesmos, dessa revelação, dessa verdade de que Deus é bom e de que Ele está fazendo tudo de forma boa para que nós tenhamos sempre o melhor. Nós nem sempre descansamos nisso, nessa verdade, porque nós aprendemos desde crianças que a maldade parece superar a bondade. Os jornais noticiam muito mais maldade que bondade, porque a maldade vende. É aquilo que nós estamos acostumados. É aquilo que o nosso coração pecador para o qual o nosso coração pecador é atraído. E assim, para muitos de nós, é como se a maldade sempre estivesse à espreita, pronta a nos atacar, mesmo quando a palavra revela que o nosso Deus cuida de nós e que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Por exemplo, muitos de nós dizem assim, não fala que está tudo bem porque vai atrair as coisas mais. Isso é o reflexo desse mundo mal que nós nascemos, no qual nós fomos criados e que nos tornou muitas vezes pessimistas quanto ao resultado, por exemplo, de um exame, o resultado de uma entrevista de emprego ou qualquer coisa. E aqui, por favor, não me entenda mal, eu não estou te convidando a viver num mundo de ilusório ou de faz de contas, não é nada disso. Sim, o mundo é mau e nós devemos estar atentos a isso. Mas nós não podemos deixar que essa atenção que precisa existir nos leve a perder a beleza da revelação do Deus que é bom e que faz todas as coisas boas. Ele é bom. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Deus é bom. Tudo o que Ele faz é bom. E que para nós significa um extremo ato de bondade e amor de Deus para conosco. Veja o que diz a palavra sobre a bondade de Deus e uma bondade muito específica aqui no capítulo 2 de Romanos, a partir do verso 1. Por isso, você que é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensam que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Por favor, preste atenção nisso. A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Veja que ato extremo de bondade quando eu e você, inimigos, somos alcançados pelo próprio Deus no seu Filho, que deixando a sua glória se faz como um de nós, vive uma vida perfeita e recebe o castigo que era para mim e para você. Deus resolveu nos amar em Jesus porque Ele é bom. Ele nos amou quando nós éramos inimigos, revelando a bondade que te leva ao arrependimento. E desse arrependimento a receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós somos dele agora, para sempre e eternamente. E sendo dele, preste atenção, ele diz que agora mesmo está fazendo para nós o melhor. E que fará para nós o melhor sempre. Todas as suas obras revelam a sua bondade para conosco. Meu irmão, minha irmã, nosso Deus é bom. Preste muita atenção nisso, nosso Deus é bom. E Ele mesmo está agora lutando por você. Agora mesmo. Não são homens poderosos, nem exércitos poderosos, porque tudo isso passa. Mas o que a Bíblia nos ensina, o que Deus fala de si mesmo na Bíblia é que Ele, eterno, bondoso em si mesmo, fonte de toda bondade, está agora mesmo trabalhando na sua vida por você. Aleluia! Eu não sei o que você está passando agora.
Eu posso supor, dada a pandemia, as dificuldades pelas quais você ou alguém que está ao seu redor possa estar passando e que impacta a sua vida, mas não sei, na singularidade do teu ser e naquilo que vai no teu coração, talvez algo que você não revele nem para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai, o que você está sentindo agora, mas eu quero te dizer o seguinte: Deus sabe, isso eu posso afirmar, porque Ele sabe todas as coisas. E não somente isso, eu posso afirmar com toda segurança, porque a palavra revela assim. Ele está agora mesmo trabalhando para que tudo aquilo que te acontece seja bom. Porque Ele é bom. Nosso problema é que nós só olhamos as situações a partir da nossa limitação do tempo. Nosso problema é querer entender tudo a partir de uma vida que é extremamente pequena e insignificante na história da criação. Nossa vida é como um sopro e nós queremos entender tudo a partir dessa pequena fresta que nós conseguimos olhar, que é a nossa vida. É claro que nós somos humanos e é claro que aquilo que nos afeta hoje é importante. Não estou dizendo que não é, não estou tentando diminuir a dor ou as emoções das nossas vidas, mas o que eu estou tentando, meu irmão, minha irmã, é apontar a minha mente, os meus olhos, é apontar a tua mente, os teus olhos para aquilo que é eterno. O que eu estou tentando fazer é viver aquilo que Paulo nos ensina. O que eu estou tentando fazer é olhar e buscar as coisas lá do alto, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pensai nas coisas lá do alto, esse é o mandamento de Paulo e é isso que eu estou tentando viver e comunicar a você essa noite. O que eu quero é aprender a viver em uma realidade que é vivida e experimentada a partir de Deus e não fora dele. Viver a realidade a partir de Deus e não fora dele. Quero reconhecer sua bondade a partir de uma realidade que está cheia dele mesmo. Onde ele se encontra conosco todos os dias, a cada situação, em cada emoção. Uma realidade onde Deus nos encontra no despertar pela manhã, onde Deus nos encontra nos nossos sonhos noturnos. É nessa realidade encharcada de Deus, encharcada do Deus que criou a realidade, que eu quero viver. E que eu quero te convidar a viver toda vez que eu falo com você através das mensagens ou de qualquer outra forma. É nessa realidade que eu quero viver a minha vida reconhecendo sua bondade. Bondade essa que nos alcança todos os dias, em todas as ocasiões, mesmo aquelas que para nós pareçam ruins. Ali também, naquilo que nos parece ruim e difícil, Deus se faz presente. E se faz presente olhando nos nossos olhos, que possamos ter olhos da fé para enxergar essa imagem de Deus nos olhando e dizendo: é bom. É bom. Você não consegue perceber agora, mas confie em mim. Estou fazendo o melhor para você. Aleluia! Que possamos viver nessa realidade. Que possamos viver na realidade encharcada de Deus, porque a realidade está encharcada de Deus. Não é simples, não é fácil, não é algo trivial, mas é possível com Ele. Creia e viva a partir da bondade de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Creia e viva a partir da bondade de Deus na sua vida. Essa mensagem faz parte de uma série que nós estamos meditando sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre as qualidades de Deus reveladas por Ele mesmo em Sua palavra, aquilo que os teólogos chamam de atributos de Deus. E tem nos orientado nessas últimas mensagens, o mandamento de Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, onde ele antes dizia:
vocês devem viver pelo Espírito e dar o fruto do Espírito. E aqui ele diz qual é esse fruto. O fruto do Espírito, que é o próprio Deus, é aquilo que Deus é. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Nós já falamos sobre o amor de Deus, sobre a alegria de Deus, sobre a paz de Deus, sobre a paciência de Deus. E essa noite nós falamos sobre a bondade de Deus. E eu quero te convidar a viver não somente essa realidade encharcada de Deus e reconhecer que Deus é bom e que todas as coisas que Ele faz colaboram para o nosso bem. Mas a partir dessa percepção da bondade de Deus, eu quero te convidar a ser um doador da mesma bondade para aqueles que estão ao seu redor. Te convidar a reconhecer a bondade de Deus para com a tua vida. A descansar nessa verdade de que Ele está fazendo o melhor para você agora, mesmo quando você não entende e não entendemos mesmo, mas nós nos apropriamos, nós vemos pelos olhos da fé, nos apropriando disso, entendendo que somos alvos dessa bondade, que sejamos doadores dessa bondade àqueles que estão ao nosso redor. Seja alguém que trabalhe para o bem do outro, assim como Deus trabalha para o seu bem. Seja um discípulo daquele que é fonte de toda a bondade, de tudo aquilo que é bom, e como nós precisamos disto nos dias como os nossos, de tanto antagonismo, não seja assim. Pelo contrário, seja bondoso, seja um doador de bondade, mesmo para com aqueles que discordam de você. Você é filho desse Deus que é bom e é convidado a viver essa realidade da bondade de Deus na sua vida e a partir da sua vida. Deus tem dado muitos exemplos de homens e mulheres que viveram dessa forma. Homens e mulheres que têm sido essa multidão de testemunha do Senhor para nós. Você conhece muitos exemplos, mas quero já ir para o final, finalizando esse momento de mensagem, dizendo que talvez não encontremos maior exemplo dessa bondade do que as mães. Como elas são desprendidas, como elas são generosas, como elas se doam pelos filhos. Eu olho para Ana aqui em casa e aprendo todos os dias, reconhecendo a sua bondade, mas também me lembrando, algo que eu não podia fazer quando eu era jovem, mas me lembrando que a minha mãe também viveu dessa forma, essa bondade. Vendo como Ana lida com as suas filhas, com a sua neta, eu vejo o quanto eu tenho que aprender. Hoje de manhã mesmo eu orava sobre isso aqui no nosso almoço. Não somente isso, eu vejo também o quanto a minha mãe viveu essa vida de generosidade com as suas 4 filhas. E aqui eu mudo o gênero propositalmente. São 3 mulheres e eu somente de homem, então é mais justo dizer suas 4 filhas. 3 delas que também são mães e que vivem essa mesma generosidade e doação que tanto encanta aqueles que conseguem perceber essa realidade de forma mais clara. Que possamos então aprender com as mães o exemplo de bondade e generosidade que nós devemos seguir. Mas que possamos, antes de tudo, aprender com o próprio Deus, com aquele que é a referência das próprias mães. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, que não se cansa de fazer o bem, porque Ele é o bem. Ele é a definição de bondade. Assim, meu irmão, minha irmã, que possamos experimentar mais Deus e mais bondade em 2021. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar?